Olá, um salvo pode perder a salvação? Essa pergunta foi nos enviada pela Raquel. Vamos lá. Essa pergunta vem sendo feita há muitos séculos, pois muitos cristãos, por muitas gerações e em tantos debates teológicos por todo o mundo, parece ainda hoje, para muitos, uma incógnita sem resposta convincente. Há duas linhas de pensamentos muito conhecidas no meio cristão, principalmente os protestantes, que são os arminianos e os calvinistas. Esse debate teológico iniciou-se no século XVII, entre os apoiadores do francês João Calvino e os apoiadores do holandês Jacó Arminio. Armínios defendem a tese de que uma pessoa, caso venha a pecar, pode sim perder a sua salvação. Calvinistas defendem a tese de que uma pessoa, uma vez salvo para sempre. Realmente parece ser um assunto de tamanha importância e que também traz como resultado uma busca incessante por uma resposta que esclareça todas essas dúvidas. Então vejamos o que a Bíblia Sagrada nos diz sobre isso, esse assunto glorioso. João capítulo 6, versículo 35 ao 40, diz-nos assim a palavra de Deus. Presta atenção. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus diz que Ele é o pão da vida, e que quem crê nele nunca terá fome. Ou seja, quem está em Jesus nunca lhe faltará alimento espiritual, para que possa morrer espiritualmente pelo caminho da vida. Neste mesmo texto, Jesus diz: os que meu Pai me dá, jamais os rejeitarei. Com essas palavras, Jesus está dizendo que Ele jamais despreza uma pessoa que o receber por Senhor e Salvador. E Jesus continua: a vontade do meu Pai é que nenhum dos que Ele me deu se percam, mas que eu os ressuscite no último dia. Note que Jesus deixa um alerta no verso 36. Vocês me viram, mas ainda não creram. Jesus estava dizendo que eles ainda não podiam se alimentar dele, porque ainda não estavam crendo que realmente ele é o Filho de Deus. Aqueles homens e mulheres ainda não tinham se entregado verdadeiramente a Jesus. Por isso, ainda não estavam salvos por conta de suas dúvidas e ilusões. Hoje, infelizmente, não é diferente em relação às dúvidas e ilusões que as pessoas têm. Nem todos que frequentam uma igreja estão salvos porque estão tão perto de Jesus, mas insistem em fazerem como a multidão do contexto em que lemos acima. Estão vendo, mas apenas seguem a Jesus pelos benefícios que podem ter nesta vida terrena. Esquece de que tudo aqui é passageiro. Jesus quer dar algo muito maior, a saber, a vida eterna. Então, esses não são ou não estão salvos, não porque perderam a salvação, mas porque nunca foram realmente salvos, pois rejeitaram Jesus como Senhor, apenas o receberam como Salvador de seus problemas pessoais. Aquela multidão estava seguindo a Jesus não pelo fato de ele ser o Filho de Deus, mas pelo fato de ele ser o homem que transformou dias antes 5 pães e 2 peixinhos em alimento
para cerca de 5.000 pessoas. Então isso os impactou. Hoje não é diferente, multidões seguem igrejas que só apresentam a Cristo Salvador, que tira as pessoas das misérias financeiras e etc. e tal. Infelizmente, esses adeptos a essas doutrinas falsas nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Portanto, não perderam a sua salvação. A dura verdade é, nunca foram salvos, porque nunca quiseram o Cristo, Filho de Deus. Em João 4:24 está escrito: Deus é Espírito e requer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não se impressiona com aparências, com bom linguajar, com eloquência ou com status, mas Deus requer e espera que os que são seus súditos sejam verdadeiros e fiéis aos seus decretos, desígnios e às suas nobres vontades. Note João 5:24 também. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas passou da morte para a vida. A Bíblia é enfática em dizer que quem realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus tem a vida eterna. Nesse texto acima, observemos Jesus dizer: não entrará em condenação, mas passou da morte espiritual para a vida eterna. Seria muita loucura não entender desta forma, pois seria duvidar da Escritura Sagrada, pois também podemos nos basear na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, até o versículo 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita, à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O amado apóstolo estava encorajando a igreja que estava em Roma para esta gloriosa verdade. Nada, nem ninguém pode tirar a salvação bendita de Cristo Jesus daqueles que creem unicamente no unigênito Filho de Deus. Apóstolo João foi questionado acerca deste assunto quando tratava ele dos desviados da sua igreja. O próprio João os chamava de falso, pois tinham sido batizados por ele e agora tinham ido embora. E estavam pregando outras doutrinas. Isso soou mal aos ouvidos dos irmãos que congregavam na igreja que João era pastor em Éfeso. Então João escreve explicando em sua primeira epístola universal. 1 de João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do meio de nós, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de eles terem saído mostra que nenhum deles eram realmente dos nossos. O apóstolo do amor não deixa dúvida. Quem é salvo, nunca falta pão e água do céu para lhes alimentar e saciar a sede espiritual. Por isso,
sempre estão empenhados em cumprir as vontades e os desejos de quem o alistou, a saber, Jesus Cristo. Porém, aquele que, porventura, vão embora, se apostatando da fé, mentirosamente um dia professaram, apenas estavam no meio dos salvos, mas nunca efetivamente foram salvos. Porque quem é salvo não perde, por hipótese nenhuma, a sua salvação. Por isso, nunca vão embora. Me permita fazer uma aplicação. Quem está realmente em Jesus não perde a salvação. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. É o que disse Jesus. Raquel, meu desejo é que essa gloriosa verdade inunde o seu coração e também de todos os nossos espectadores do A Bíblia Tirando Dúvidas. Deus vos abençoe.